Na grande residência, todos estavam ocupados. Marcelo e a babá Renata decoravam o quarto, pendurando balões infláveis e arrumando a mesa, pois a celebração estava próxima. Era o aniversário do único e amado filho, Gabriel. Hoje, o pequeno completava 6 anos. No entanto, o próprio aniversariante não estava muito contente. Permanecia imóvel em sua cadeira de rodas e olhava fixamente para um ponto sem mostrar o mínimo interesse pelo que acontecia ao redor. O pai frequentemente olhava para seu filho com melancolia, tentando animá-lo de alguma forma. Gabriel, filho, olha que bonito o quarto decorado ficou. Logo virão vovô e vovó, tio Rafael e tia Isabela, e trarão muitos presentes. O que mais desejas no mundo? Estou disposto a realizar qualquer desejo teu, só me diga, disse. De repente o menino ganhou vida. A esperança brilhou em seus olhos, enquanto ele murmurava baixinho. O que mais desejo no mundo é ver a mamãe. Sinto muito a falta dela. E também quero ter amigos e poder caminhar. Só isso, é tudo o que quero. Ricardo quase começou a chorar ao ouvir as palavras de seu filho. Aproximou-se do pequeno, abraçou-o e disse que ele já sabia que sua mãe estava no céu, que os via e os amava, e que ficava muito triste quando o via triste. Prometeu-lhe que logo poderia ficar de pé e estariam juntos como antes, jogando bola no quintal. Além disso, faria todo o possível para que tivesse amigos com quem brincar. O menino suspirou, olhou para a janela e seus olhos entristeceram novamente. Ricardo estava muito preocupado e triste. Já havia se passado 1 ano desde o terrível acidente que mudou suas vidas para sempre. Gabriel não conseguia se recuperar e Ricardo não sabia o que fazer com ele. Às vezes até desistia de tentar, sem saber o que aconteceria com sua família, pois antes tudo era diferente. Ricardo cresceu em uma família rica de empresários. Desde muito jovem, seus pais esperavam altos resultados dele em tudo. Estudou em uma escola com foco em matemática e participou de várias atividades extracurriculares. Sempre tinha dinheiro em mãos, um telefone caro e roupas da moda. No entanto, seu pai era bastante rígido e não permitia que ele relaxasse ou se tornasse descuidado. Desde pequeno foi educado na responsabilidade. Quando Ricardo começou a universidade e começou a se interessar por garotas, foi quando sua mãe começou a educá-lo. Ela tinha expectativas muito altas e não era fácil satisfazê-la. Ao descobrir um romance, imediatamente investigava através de conhecidos sobre a potencial namorada e expressava sua opinião sobre ela. No entanto, a garota de quem Ricardo se apaixonou seriamente e com quem planejava se casar surpreendeu seus pais. Vinha de uma respeitável família de professores, não era vulgar de forma alguma, era tranquila e educada. A mãe concordou com a escolha de seu filho e eles se casaram por amor. O amor entre eles era tranquilo, sincero e real. Quando Renata engravidou, toda a família estava feliz e esperava ansiosamente pelo filho. A gravidez transcorreu sem problemas ou complicações, e Gabriel cresceu como um menino forte. Raramente adoecia, começou a andar cedo e sempre alegrava seus pais. A família de Ricardo dedicava-se ao negócio familiar. Seus pais tinham uma pequena fábrica de bolos. Não eram baratos, mas eram feitos com ingredientes naturais e segundo uma receita especial, por isso eram vendidos rapidamente e sempre havia longas filas. Renata também participava ativamente do negócio. Frequentemente comparecia a reuniões com chefes de culinária, aprendia com profissionais e adorava criar obras-primas. Mesmo estando de licença maternidade, não deixava de trabalhar no negócio familiar e o nascimento do filho não a impedia de trabalhar. Além disso, o filho era um menino tranquilo, comia bem, dormia muito e não causava problemas à jovem mãe. Renata frequentemente o levava à fábrica. Quando o menino cresceu um pouco, ele adorava estar lá. Observava com prazer e interesse como os bolos eram feitos, como eram preparadas as sobremesas e, é claro, desfrutava provando-as. Mas naquele fatídico dia, Renata tinha que ir ao trabalho por apenas 1 hora para verificar como estava o processo de trabalho, e na fábrica havia um pedido importante, um enorme bolo de 3 andares para um casamento. Por isso, estragar algo era inadmissível. Ela era uma excelente motorista e Ricardo jamais se preocupava com isso. Renata colocou o menino na cadeirinha, seguindo as normas de trânsito. Foi exatamente isso que salvou a vida do menino. O carro de Renata deslizou inesperadamente na curva. A estrada estava escorregadia devido à chuva e ao vento frio e bateu em um poste. Os airbags inexplicavelmente não funcionaram e a mulher bateu a cabeça com força. A frente do carro estava destruída e Renata perdeu a vida antes que a ambulância chegasse.
No entanto, o menino não ficou ferido. Ele foi salvo pela cadeirinha do carro, mas sofreu um forte trauma emocional ao ver sua própria mãe morrer. Desde a tragédia, ele se tornou retraído, parou de falar, gritava durante a noite, mas o mais terrível era que não conseguia ficar de pé. Ricardo estava angustiado, sobrecarregado pela desgraça que havia ocorrido em sua vida. O funeral de sua esposa, a tristeza por ela e a desesperança, além dos problemas de saúde de seu filho, muitas vezes o faziam fechar os olhos e pensar por quê, quem e por que destruiu sua família. Se era tão feliz com Renata, por que pessoas tão boas e agradáveis morriam, enquanto alguns assassinos continuavam vivos e saudáveis? Era realmente injusto. Ricardo tinha vontade de deitar na cama, dormir e nunca mais acordar, porque nessa realidade não havia mais uma mulher para amar, e agora nunca mais estaria ao seu lado. Mas os problemas e o estado de seu filho não o permitiram ficar inativo. Ele precisava muito da ajuda e do apoio de seu pai, e contendo suas emoções, continuava vivendo e lutando pela saúde de Gabriel. Durante meio ano, levou o menino a muitas clínicas, desde curandeiros chineses até curandeiros populares, mas nada funcionou. Ninguém pôde ajudar o menino. Diziam que não havia problemas físicos, apenas um trauma psicológico. O corpo do menino reagiu assim ao acidente e nada podia ser feito. Ninguém sabia quando ele poderia ficar de pé ou se recuperaria algum dia, e isso preocupava muito o pai. Gabriel estava muito triste, porque aos poucos, as outras crianças pararam de falar com ele e ele não ia mais à creche. Estava sempre em casa com a babá. Às vezes saía para passear com ela. Mas Ricardo não desistiu, e em um ano conseguiu um pequeno avanço na condição do menino. Ele começou a falar, parou de gritar durante a noite e parou de temer o carro de seu pai. Mas nunca conseguiu ficar de pé. Quando Gabriel lembrava de sua mãe, sempre pegava um ursinho de pelúcia que ela lhe tinha dado e conversava com ele como se fosse ela. O menino o abraçava, chorava e se afogava em lágrimas. Sentia muito sua falta, seu amor e carinho, e frequentemente lembrava como ela o deitava para dormir, como o beijava, como sussurrava que ele era seu filho favorito no mundo. Lembrava como passavam juntos os finais de semana deitados na cama até a hora do almoço, assistindo desenhos animados e comendo sorvete de baunilha com geleia de framboesa. Hoje parecia ser um dia festivo para o menino, seu aniversário, mas ele não estava de humor. O filho estava constantemente triste. É claro que ele amava muito o pai e sempre queria passar tempo com ele, mas depois daquela tragédia, o menino mudou completamente. Ele já não era mais o mesmo de antes. Ricardo foi ao supermercado, precisava comprar mais bebidas e algumas coisas para a mesa festiva. Depois, planejava pegar seus pais e levá-los à casa de seu neto. Fora chovia fortemente, e o vento era tão forte que era difícil manter-se em pé devido às rajadas de vento e à chuva. O homem já estava saindo da loja quando notou uma mulher com um menino nos braços. No Porsche, a mulher não tinha mais de 30 anos, estava mal vestida, mas parecia arrumada. Levava uma fina jaqueta curta e um lenço na cabeça. Sua filha também estava vestida inadequadamente para aquele clima frio. Usava uma jaqueta velha, um gorro fino e botas curtas. Tremia de frio e se agarrava à mãe. Ricardo sentiu pena deles e não pôde resistir. Tirou um bilhete grande de sua carteira, aproximou-se deles e ofereceu para comprar algo para comer. A mulher o olhou com gratidão. Como a menina tremia de frio, ela contou que se chamava Helena e sua filha Marina, e que não eram pessoas sem teto. Viviam fora da cidade e simplesmente não conseguiam ir embora porque haviam perdido o ônibus. Por isso estavam tentando se aquecer na loja até que o segurança os expulsou. Ricardo estava prestes a se despedir quando de repente pensou: e se os convidasse para o aniversário do meu filho Gabriel? Ele poderia brincar com a menina, já que tanto desejava se comunicar com outras crianças, e a mãe e a filha se protegeriam do frio por um tempo e comeriam algo delicioso, já que, pelo que via, não tinham dinheiro suficiente para comida. O homem a olhou fixamente e contou que seu filho completava 6 anos naquele dia. Entendia que era uma oferta inesperada, pois nem se conheciam, mas disse que seu filho não podia andar e tinha problemas de saúde. Era difícil explicar. Raramente vinham crianças visitá-lo, e isso o entristecia muito. Talvez sua filha pudesse brincar com ele um pouco e comer algo gostoso. Depois, chamaria um táxi para que fossem até sua casa, e dali iriam ao lugar que precisavam ir. Helena ficou feliz e aceitou com prazer.
A menina perguntou se poderia brincar com o menino e o que ganhariam de presente. É um pouco desconfortável ir à festa sem um presente. Vou comprar algo agora mesmo, disse Helena. Ricardo tentou dissuadi-la, explicando que Gabriel tinha muitos carrinhos de brinquedo, mas a mulher foi inflexível e disse que não iria sem um presente. No final, Helena escolheu na loja uma bola luminosa barata com flocos de neve que caíam e giravam ao ritmo de uma música agradável quando virada. A menina ficou satisfeita com a compra e concordou em ir à festa. Ricardo enviou Helena e sua filha em um táxi para casa, sem compreender completamente como havia se atrevido a convidar estranhos para sua casa. Ele mesmo foi buscar seus pais. Sua mãe, como sempre, demorou muito para se arrumar. Trocou de casaco várias vezes, arrumou o cabelo e finalmente saíram. Enquanto viajavam para casa sob uma forte chuva, passou mais de uma hora. Ricardo decidiu não contar a seus pais sobre Helena, pois sabia de antemão que a ideia de convidar estranhos não agradaria sua mãe. Ela sempre foi uma mulher exigente, tratava com precaução as pessoas novas, preferindo se comunicar apenas com amigos de confiança. Quando Ricardo chegou em casa com seus pais, a festa já estava animada. Ele havia contratado um animador e um alegre palhaço que já estavam entretendo os convidados. Todos adoravam o espetáculo do animador. Os adultos cantavam canções e resolviam charadas. Para cada resposta correta, um prêmio era entregue. Mas o aniversariante não se interessava pelo palhaço. O menino estava entusiasmado brincando com Marina, a menina convidada da rua. Eles brincavam no chão do quarto, sobre um enorme e macio tapete branco, absortos em seu próprio jogo e sem prestar atenção em mais nada. Helena sentou-se modestamente à beira da mesa festiva, aplaudindo e observando com interesse como os convidados participavam dos concursos. No meio dos amigos da família, ricos e elegantemente vestidos, ela, é claro, destacava-se muito. Vestia uma velha camiseta de gola alta e jeans de cor indefinida. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo simples. Surpreendentemente, mesmo com aquelas roupas simples e sem maquiagem, ela parecia bem. Aparentemente, sempre fora uma loira encantadora, com grandes olhos azuis e pele muito clara. Mas, curiosamente, sua filha era completamente diferente. Cabelos escuros, pele morena e olhos castanhos. Marina era inquieta, alegre e muito sociável. Sempre estava contando algo a Gabriel, e ele gostava de conversar com ela. O pai não pôde conter sua alegria, pois fazia tempo que não via seu filho tão feliz. Os pais de Ricardo parabenizaram seu neto, deram-lhe um enorme carro de controle remoto e uma moderna enciclopédia infantil com belas ilustrações. O menino agradeceu, beijou sua avó e imediatamente começou a explorar os presentes com Marina. Foi então que Ricardo decidiu apresentar Helena a seus pais. Contou que a conheceu perto do mercado por acaso e tomou a decisão de convidá-la, junto com sua filha, para a festa. Mostrou o quanto Gabriel estava feliz, pois queria há muito tempo brincar com outras crianças. Acho que passar tempo com uma criança é o melhor presente para ele. Olhe, nem mesmo presta atenção no palhaço. Ao ouvir como Helena tinha chegado, Helena não ficou nada feliz. Começou a repreendê-lo na frente dos convidados, questionando como ele ousava fazer isso, convidando estranhos pouco conhecidos e com aparência estranha, e se eram golpistas, como isso afetaria seu neto o contato com aquela menina. Helena imediatamente se sentiu ofendida e envergonhada. Corou e parecia que já queria ir embora para casa. Afinal, os outros convidados também a olhavam estranhamente e ninguém realmente conversava com ela. Mas Ricardo respondeu bruscamente à sua mãe, repreendendo-a, dizendo que já não era mais criança e tinha sua própria vida. Disse que todos estavam na festa de seu adorado neto, por que estragá-la? E repetiu mais uma vez: Helena e Marina são minhas convidadas e peço que as trate com respeito. Estamos de acordo? Melhor experimentar nosso novo bolo. O chefe fez especialmente para mim e também encomendei seu bolo favorito. Então aproveite. A mulher apenas apertou os lábios e parou de tratar Helena com desdém. A educação da mulher não permitia que ela fizesse um escândalo no aniversário e também não queria incomodar seu neto. Mas durante toda a noite, olhou a convidada com desaprovação. E se a menina sorria para seu filho, a mulher até ficava um pouco irritada. A sábia mãe decidiu que falaria seriamente com Dom Ricardo, o mais tarde, para descobrir onde ele conheceu aquela mulher. Compreendia que seu filho sofria de solidão, mas isso não era desculpa para trazer pessoas sem teto para casa, direto da rua. Logo escureceu e os convidados começaram a se dispersar para suas casas.
Os pais também foram de táxi e só ficaram Helena e Marina. Helena disse que já estava um pouco tarde e que deveriam voltar para casa. Agradeceu também por tudo e disse que era a primeira vez em sua vida que estava em uma festa tão elegante. Tinham adorado o palhaço, dava para ver que era um verdadeiro profissional. Não deixou ninguém entediado durante toda a noite e seu filho era maravilhoso, uma criança muito inteligente. Acreditava que ambos se tornaram grandes amigos. Gabriel de repente começou a implorar ao pai se poderiam deixar que Marina e sua mãe passassem a noite. Agora eram melhores amigos, se divertiam muito passando tempo juntos. Além disso, era seu aniversário hoje. Então, podia pedir qualquer desejo. Ricardo olhou para Helena e sugeriu: de fato, por que deveriam ir para casa tão tarde? A chuva ainda não parou. Fiquem aqui. No quarto das crianças há 2 camas. Marina pode dormir com Gabriel e eu prepararei uma cama em outro quarto. Não será problema algum. Helena sorriu e concordou que estava bem. Não queriam estragar a festa para o aniversariante. Ficariam, mas com uma condição. Ela limparia tudo, lavaria a louça, a colocaria em seu lugar e arrumaria o quarto. Sentia-se desconfortável. Tinham sido recebidos, alimentados e até ofereciam que ficassem. Ricardo ficou feliz e começou a preparar as camas para os hóspedes, deixando toalhas limpas e roupões no banheiro. Observava Helena manejando a louça suja com confiança, esfregando até que brilhasse, organizando as gavetas. Era visível que era uma mulher trabalhadora e não preguiçosa. As crianças brincaram um pouco mais na sala e depois se deitaram para dormir. Dormiram instantaneamente, nem precisaram ouvir um conto de fadas. Os adultos também se deitaram. Ricardo estava tão cansado após um dia inteiro que mal percebeu o quanto dormia profundamente. No dia seguinte estava de folga e disse à babá para não ir trabalhar naquele dia. Ricardo acordou perto do meio-dia ao ouvir o som do rádio vindo do quarto das crianças. Isso significava que Gabriel também estava acordado e precisava de ajuda. Levantou-se da cama e percebeu que não havia mais ninguém na casa. Helena e Marina tinham ido embora. Ele notou um bilhete na mesa da cozinha que dizia: "Obrigado pela festa, nos divertimos." O dono da casa se sentiu um pouco triste. Seu filho ficou triste novamente, mas o que poderia fazer? As pessoas tinham suas próprias vidas. A semana passou despercebida. Ricardo trabalhou muito, sempre ocupado. Mas todas as noites, o homem observava Gabriel trocar mensagens com alguém pelo telefone. O menino estava muito envolvido na conversa. Muitas vezes sorria ao receber emojis e fotos. O pai, surpreso, perguntou com quem ele estava conversando, mas o menino rapidamente escondeu o telefone no bolso e respondeu misteriosamente que agora tinha amigos, mas era segredo. Além disso, o menino frequentemente ligava a lâmpada que Helena lhe dera, um globo que tocava música, e observava pensativamente os flocos de neve caírem lindamente. Uma noite, enquanto jantava com seu filho, Ricardo viu uma notícia na televisão sobre um incidente em uma das áreas da cidade. Uma tragédia havia ocorrido. Uma família de empresários conhecidos havia falecido. O marido e a esposa morreram ao mesmo tempo durante a noite após seu aniversário. A causa provável foi envenenamento por álcool. Sua filha de 3 anos, Marina, havia desaparecido sem deixar rastro. A investigação estava averiguando todas as circunstâncias desse caso misterioso e complicado, e a polícia estava procurando a menina. O homem ficou desconcertado, deixou até o controle remoto cair das mãos. Na televisão estava a mesma menina, Marina, que havia estado recentemente em sua casa. "Papai, essa menina se parece muito com Marina. Estão mostrando a Marina na TV", gritou Gabriel. Ricardo estava surpreso e assustado. "Não sei, filho. Espero que não seja ela. Você está falando com a tia Helena por telefone? Diga a verdade", disse ele. "Preciso encontrá-la para saber o que está acontecendo. Talvez Helena e Marina precisem de ajuda. Elas saíram de casa tão repentinamente que não conseguimos nos despedir e não sei o endereço delas ou o telefone." O menino mostrou ao pai a conversa em seu telefone e, pelas fotos, o homem entendeu que estavam escondidas em algum pequeno vilarejo. Em uma das fotos que Gabriel enviou, a pequena Marina estava em pé ao lado de um parquinho, e no canto da casa, uma placa de endereço era visível. Ricardo rapidamente descobriu na internet qual vilarejo próximo tinha essa rua e casa, e decidiu ir lá para falar e descobrir por que essa mulher havia sequestrado uma criança desconhecida. Ricardo deixou seu filho em casa com a babá e foi procurar Helena e Marina naquele pequeno vilarejo. As estradas estavam enlameadas pela chuva, dirigir estava realmente difícil.
O homem encontrou rapidamente a casa certa nos arredores do vilarejo. Porém, não pôde se aproximar dela devido à lama no caminho, nem mesmo com um veículo todo-terreno. Então ele teve que deixar o carro no início da rua e caminhar. A casa estava bastante negligenciada, com janelas antigas de madeira e uma cerca desigual, mas em geral parecia ser forte e espaçosa. Era evidente que em algum momento tinha sido de um proprietário trabalhador. O caminho até a casa estava livre de lama e havia luz acesa nas janelas, indicando que os proprietários estavam em casa. O homem bateu na cerca com força. No quintal, um cachorro latiu alto e uma sombra humana apareceu na janela, mas ninguém abriu a porta. Ricardo bateu na cerca novamente com mais força. Não ia desistir e sair sem descobrir nada. Pensou que se não abrissem a porta, devia haver algo a temer e a esconder. Finalmente, uma Helena assustada apareceu na porta da casa, olhando ao redor como se temesse ver alguém, e rapidamente deixou Ricardo entrar. Dentro da casa estava quente. Marina estava brincando com uma boneca na cama, e ao ver o visitante, sorriu e acenou para ele, reconhecendo-o. Helena começou a interrogar Ricardo. Queria saber como ele as encontrou. O homem decidiu descobrir a verdade imediatamente. Perguntou com firmeza: "Por que você sequestrou uma criança estranha? Eu sei de tudo. Todos os canais estão falando sobre a morte dos empresários. No relatório mostraram a Marina. Todos estão procurando por ela. Conte-me a verdade. Talvez eu possa ajudá-la. De qualquer forma, você não poderá se esconder aqui por muito tempo. Alguém reconhecerá a menina e chamará a polícia." A mulher chorou, suas mãos tremiam. Pediu para conversar em outro lugar, para que Marina não ouvisse nada. Na cozinha, ela contou que Marina não era uma estranha para ela, era sua filha. Tinha dado à luz há 3 anos. Mas Ricardo não estava convencido, acreditava que ela estava mentindo. Marina não se parecia em nada com ela. E se ela não lhe contasse a verdade, ele chamaria a polícia. Helena segurou as mãos do homem e quase começou a gritar para que ele não chamasse a polícia. Disse que a levariam para um orfanato, que contaria tudo. Começaria desde a infância para que ele pudesse entender. A casa em que estavam era onde ela nasceu e cresceu. Sua mãe trabalhava na fazenda a vida toda. E seu pai, um verdadeiro herói, até esteve em zonas de guerra e recebeu muitas medalhas. Seu cachorro Toby, que estava no quintal, era seu fiel companheiro de batalha. Seu pai o salvou quando era apenas um filhote e queriam sacrificá-lo porque não era um pastor alemão puro. Mas seu pai teve pena, o levou para casa e o treinou ele mesmo. Às vezes, até o levava para treinar com especialistas, e Toby se tornou um excelente cão de busca, até melhor do que os pastores alemães puros. Seus cães conseguiam encontrar pessoas sob os escombros e as salvavam. Seu pai havia morrido há muitos anos, mas Toby ainda estava na família. Quando ela terminou a escola, foi para a cidade em busca de trabalho. Encontrar um emprego decente em seu pequeno vilarejo era realmente complicado, mas sua mãe era contra. Acreditava que a grande cidade era apenas para pessoas desonestas. Até sonhava que ela se casasse com o filho de um fazendeiro local. Mas ela era tão teimosa. Então ela se zangou e foi embora. Na cidade, conseguiu um emprego como empregada doméstica na família desses mesmos empresários, graças à recomendação de uma conhecida. Uma mulher de seu vilarejo a havia levado a uma agência de empregos, pois ela mesma trabalhava como cozinheira em uma família rica na cidade. Foi assim que ela conseguiu o trabalho, porque sua mãe pediu a essa família. A família para a qual ela começou a trabalhar era bastante boa. O marido e a esposa não discutiam e pagavam bem. Ela também não era preguiçosa. Esforçava-se muito para fazer bem o seu trabalho, e em geral estavam satisfeitos com ela. E assim os anos se passaram. Um par de vezes por mês ela visitava sua mãe e ajudava, porque realmente sentia falta dela. Mas então ocorreu uma tragédia em sua família. Sua mãe ficou gravemente doente. Havia tempo que ela notava que estava emagrecendo muito e não dormia bem. Vendeu sua fazenda porque já não tinha forças para cuidar dela. Eles pensavam que era devido ao cansaço. Constantemente levava vitaminas, mas nada disso ajudava. Um pouco depois, quando já não podia mais suportar, a levou ao médico e descobriram tudo. Precisavam reunir uma grande quantidade de dinheiro para a cirurgia. Sua mãe entendia que nunca poderiam reunir uma quantia tão importante, e ela prometeu que encontraria o dinheiro para a operação e salvaria a vida dela. Ela pensava nisso constantemente, sem entender como salvar a pessoa mais próxima e querida.
Era um período de lágrimas constantes, e claro, os proprietários notaram sua aflição. Camila, a esposa do dono, ficou ciente da situação e pediu-lhe se poderiam ajudá-la financeiramente, já que nenhum banco aprovaria um empréstimo para ela. O casal ponderou sobre isso. Foi então que lhe ofereceram a oportunidade de ser mãe de aluguel para a família. No início ela recusou, mas então a saúde de sua mãe piorou e ela não viu outra maneira de salvar a vida dela. Assim, ela acabou aceitando. Teve a sorte de engravidar na primeira tentativa. A esposa do dono começou a usar uma barriga falsa para acompanhar a gravidez. Durante toda a gravidez, ela não apareceu em público para que ninguém suspeitasse de nada. O parto também ocorreu em sua casa, organizado pelo empresário. Assim que deu à luz a menina, eles a retiraram imediatamente, nem permitiram que ela a alimentasse. Ela se sentiu terrivelmente mal, incapaz de imaginar o que significava carregar um filho dentro de si, senti-lo nascer e em seguida entregá-lo a outra pessoa. Eles a pagaram conforme combinado, sem trapaças. E é claro, decidiram dispensá-la, fazendo-a assinar um documento prometendo nunca procurar pelo filho ou se envolver nos assuntos da família. Portanto, oficialmente, ela era uma estranha para Marina. Ela voltou para a casa de sua mãe como uma pessoa completamente diferente, chorando constantemente, com a sensação de ter perdido algo inestimável. Mas ela tentou ser forte. Não podia se dar ao luxo de ficar parada, precisava salvar a vida de sua mãe. Durante um ano, tudo parecia estar indo bem, mas seu corpo não suportou outra rodada de quimioterapia, e ela morreu em seus braços na sala de estar. Antes de sua morte, ela confessou de onde veio o dinheiro, pois não conseguia mais manter sua história em segredo. Sua mãe chorou por muito tempo depois de saber. Disse-lhe que não deveria ter feito isso. Uma criança deveria estar com sua mãe. Ela tinha arruinado sua vida por causa dela, e o mais importante era que tudo havia sido em vão. Cada manhã, ela se levantava e trabalhava na cafeteria da fazenda como faxineira, e à noite voltava para casa e chorava. Ela sofria, não conseguia dormir à noite, sonhava com o parto e com sua filha. Sempre se perguntava como ela estaria, como tinha mudado, como estava vivendo naquela família. Até que uma semana atrás, ela não aguentou mais e decidiu ir à casa desses empresários. Dava ajoelhar-se diante deles e implorar para que a deixassem ver sua filha, mesmo que por um minuto. Ela esperou por um longo tempo na porta do apartamento, mas ninguém atendeu. Então ela percebeu que a porta não estava trancada. Ela entrou no apartamento silenciosamente, sentindo algo perigoso no ar. E lá ela os viu, o marido e a esposa, mortos na cama, com a pele roxa. E a menina estava escondida no armário, chorando e claramente muito assustada. Então ela pegou Marina e saiu correndo do apartamento. Nem teve tempo de vesti-la adequadamente. Não havia tempo para isso. Ela enrolou em uma manta quente que estava na cadeira e foram para a estação. De lá, pegaram um táxi para sua casa. Em sua casa encontrou suas antigas coisas de criança, vestiu-a e começaram a viver juntas. Recentemente, Marina, talvez devido ao choque ou ao estresse, foi imediatamente para seus braços e não chorou absolutamente nada. Ela não sabia nem entendia que seus pais não estavam mais lá e constantemente perguntava quando voltariam para buscá-la. Ela chamava de tia Helena. Ela teve que mentir e dizer que era uma amiga de sua mãe. Ela sabia que tinha agido de forma terrível. Deveria ter chamado a polícia e não ter tirado Marina do apartamento. Mas tudo aconteceu assim. E ela estava certa de que seria acusada de assassinato e a menina seria enviada para um orfanato. Isso seria melhor? Ela não sabia o que fazer a seguir, mas entendia uma coisa. Marina não a entregaria a ninguém. Ela carregou por 9 meses. Era sua filha. Ao ouvir a história, Ricardo levou as mãos à cabeça. Não sabia o que fazer agora. É claro que sabia, mas tinha se metido em uma situação muito complicada. Provavelmente a polícia investigaria quem matou os pais da menina. Ela foi a última pessoa que os viu vivos. Provavelmente, suas impressões digitais estavam no apartamento e, de acordo com os documentos, Marina não era sua filha. Então, parecia que ela tinha sequestrado a menina. Como provar o contrário? Era uma pergunta difícil de responder. Além disso, ela também tinha um motivo para o assassinato. Uma situação complicada. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, alguém quebrou a janela com uma pedra e 2 pessoas entraram na casa. Helena não entendeu nada no início e começou a gritar alto que havia trazido a polícia, mas que não entregaria Marina. A menina ficou assustada e, sem dizer nada, se aproximou de Helena e se agarrou fortemente a ela.
Mas não era isso que estava acontecendo. Um dos homens gritou: "Aqui está a pequena herdeira. Rápido, pegue-a. Precisamos dela viva." Eles começaram a tentar tirar a menina de Helena, mas Ricardo começou a defendê-los e uma briga começou com essas pessoas. O cachorro saiu latindo como um louco, entrou na casa e começou a morder furiosamente os agressores e a destruir suas coisas. Um dos ladrões tirou uma faca e começou a brandi-la por toda parte, ferindo Ricardo e gritando que não os atrapalhassem. Os vizinhos começaram a fazer barulho, chamaram a polícia e 3 homens também começaram a brigar. No pequeno vilarejo, todos os vizinhos correram para ajudar. Logo a polícia chegou à casa. Todos os envolvidos na briga foram levados para a delegacia, incluindo Helena. Ricardo foi levado ao hospital em estado grave, mas conseguiu chamar a babá, ainda estava consciente. Pediu-lhe que cuidasse de Gabriel todo o tempo que fosse necessário. Ele não tinha mais ninguém a quem recorrer. A babá gritou e Gabriel ficou assustado. Acabou exigindo ir ver seu pai. O menino estava tão angustiado com o estado de seu pai que durante todo o caminho torcia nervosamente o botão de sua jaqueta, quase arrancando-o. A babá e o menino esperaram muito tempo no corredor do hospital, até que finalmente o médico saiu do quarto e lhes disse que não se preocupassem, que tudo estava bem. Tinham suturado o ferimento e não havia perigo para sua vida. Seu pai se recuperaria em breve. O menino, baixinho, pediu ao médico se podia vê-lo, e este lhe disse que faria uma exceção e que poderiam entrar brevemente. Quando Gabriel o viu, levantou-se repentinamente da cadeira de rodas e, cambaleando com suas próprias pernas, foi até seu pai. Abraçou-o fortemente e começou a chorar novamente. Seu pai, completamente surpreso, não podia acreditar que seu filho finalmente tinha se levantado daquela cadeira de rodas. Naquele momento, Gabriel percebeu que podia caminhar como antes. Com o tempo, Ricardo se sentiu melhor e seu filho o visitava no hospital todos os dias com a babá. Mas ele teve uma conversa difícil com seus pais. Informados pelo incidente, eles foram imediatamente ao hospital. A mãe começou a beijar seu filho e a falar enquanto secava suas lágrimas. Ela não podia acreditar como isso tinha acontecido. Então a calma de Ricardo se desfez quando Maria soube de como e por que seu filho havia sido ferido. Ela ficou indignada. "Eu te disse, te avisei, essas amizades de rua nunca levam a nada de bom. Para que se envolver em problemas alheios? Diga-me, se essa Helena foi levada pela polícia é porque é culpada de algo? Talvez tenha sido ela quem matou aqueles empresários. Não precisa defendê-la, já sofreu o bastante." Mas Ricardo não conseguiu se conter. Ele explicou que desde criança lhe ensinaram a ajudar as pessoas em momentos difíceis, e ele acreditava em Helena e ajudaria, quer ela quisesse ou não. Ele mal a conhecia e ela já estava sendo julgada, acusada de assassinato. Se Helena cometeu um erro, foi porque estava com saudades da filha. Ele não conseguia imaginar como seria viver sem seu filho. Nesse momento, o pai entrou na conversa e apoiou o filho, concordando e expressando orgulho. Ricardo não temeu os criminosos e decidiu proteger a mulher e a criança, uma ação digna de respeito. Suas palavras fizeram Ricardo perceber que tinha simpatia por Helena. Ele não a defenderia se não se importasse com seu pai, o que era crucial para ele naquele momento. Ele tranquilizou sua mãe, dizendo que o pior já havia passado e que a polícia resolveria tudo e puniria os culpados. Não havia mais perigo. Maria abraçou seu filho em despedida e começou a odiar ainda mais aquela pobre garota que apareceu repentinamente na vida de seu filho. Por causa do relacionamento deles, Ricardo estava enfrentando problemas. A única coisa que a consolava era que seu neto havia se recuperado. Ricardo decidiu ajudar Helena definitivamente a resolver os problemas que enfrentava por causa de sua própria estupidez. Fazê-lo sozinho era impossível. Então, ele decidiu contratar um bom advogado para defender os interesses da mulher no julgamento. Afinal, tudo estava contra ela: o sequestro da criança, o encobrimento do crime e talvez até a cumplicidade nele. Os 2 criminosos que os atacaram se recusaram a cooperar com a investigação. Só se sabia que um deles era Felipe, primo do falecido empresário, e o outro cúmplice, um homem chamado Esteban, que já havia sido condenado anteriormente. Ricardo não poupou dinheiro e contratou o melhor advogado da cidade, Marcos. Marcos tinha centenas de casos difíceis resolvidos com sucesso. Foi ele quem reuniu todas as informações para provar a relação entre Helena e Marina, realizando um teste de DNA que comprovou que realmente eram mãe e filha. Isso já era meio caminho andado.
Marcos interrogou minuciosamente todos os participantes do fatídico jantar, após o qual os empresários morreram, e reconstruiu os eventos daquela noite minuto a minuto. Muitos lembraram que foi Felipe quem trouxe aquele conhaque, o mesmo que os empresários falecidos beberam. Outros convidados preferiram vinho ou champanhe. O advogado exigiu uma busca na casa de Felipe, onde revistaram todos os seus pertences e documentos. Finalmente encontraram uma pista no armário. Escondido lá, havia um medicamento que, em altas doses, causava paralisia do sistema respiratório. Marcos percebeu que isso poderia ajudar na investigação e exigiu uma autopsia adicional. Ele levou seus próprios especialistas, que encontraram vestígios daquela substância nos corpos dos empresários. Descobriu-se que o primo havia decidido matar toda a família para ficar com a herança e enriquecer. A única coisa que o incomodava era a menina, pois não teve coragem de se livrar dela imediatamente, pensando que cuidaria dela depois da morte do primo e então poderia matá-la. Mas tudo deu errado e a menina desapareceu de seu apartamento. Quando a polícia reuniu todas as provas contra Felipe, ele percebeu que não poderia evitar a punição e decidiu confessar. Contou tudo, que seu pai, Carlos, e o do falecido, embora fossem irmãos, eram pessoas completamente diferentes. Um se tornou milionário e seu pai continuava sendo um homem pobre. Desde a infância, ele odiava o primo, tinha inveja dele. Estudou em uma universidade prestigiosa e depois seu pai entregou seu negócio a ele, além de ter a sorte de se casar com uma mulher bonita e até ter uma filha herdeira. Quando já eram adultos, ele sempre pediu que lhe dessem trabalho na empresa, mas eles se recusaram, dizendo que se trabalhassem com parentes, haveria problemas. Tentava ensiná-lo como viver corretamente, mas não queria seus conselhos. Não queria trabalhar como gerente a vida toda. Era simplesmente injusto. Depois perdeu muito dinheiro em jogos e o ameaçaram, dizendo que se não pagasse a dívida, poderiam matá-lo. Ele encontrou uma maneira de resolver seus problemas e tudo teria dado certo se não fosse por aquela garota que sequestrou a menina e aquele homem que começou a brigar com eles. De onde diabos tinham aparecido? O investigador, surpreso com a crueldade de Felipe, não entendia como podia matar seu próprio primo e sua esposa e falar sobre isso com tanta calma. Finalmente, depois de todos os depoimentos, Helena foi libertada e Ricardo a recebeu na porta da prisão. A mulher parecia perdida e exausta, mas ao ver seu salvador, ficou feliz e correu para ele. Helena disse que estava completamente desanimada. No início, o investigador tentou fazê-la confessar o assassinato, mas decidiu que de qualquer forma ela não sairia da prisão e preferia morrer ali do que assumir uma culpa que não era sua. Mas sua maior preocupação era sua filha. Como estaria naquele abrigo todos aqueles dias que passaram? Ricardo tentou consolá-la, disse que o teste de DNA já havia provado que era sua verdadeira mãe. Só faltava legalizar seus direitos e provar que Marina era a única e legítima herdeira do empresário. Mas ela ainda se sentia culpada, agradeceu-lhe novamente por tê-la ajudado e lamentou os problemas que causou. No entanto, Ricardo estava muito contente. Disse que, se não fosse por seus problemas, seu filho nunca teria voltado a se levantar da cadeira de rodas. Agora podia andar por si só. Finalmente, eles se livraram daquela cadeira de rodas odiosa. Depois daquela conversa, voltaram à mansão de Ricardo, onde Toby, abanando o rabo alegremente, correu para sua dona e começou a lambê-la e latir alto. A mulher chorava, beijava o focinho úmido do cachorro e se perguntava, enxugando as lágrimas, como tinha chegado lá. Ricardo respondeu que não poderia permitir que um cachorro tão fiel e maravilhoso ficasse abandonado. Seu filho estava muito contente com a visita, corria e pulava constantemente e fazia muitas perguntas. Também perguntava por Marina, onde ela estava e quando Helena voltaria. Ela voltou a chorar e respondeu que voltaria em breve, que a pegaria do abrigo e não a deixaria com mais ninguém. Helena aproveitou um banho quente, jantou e brincou com Gabriel lá fora. Já estava escurecendo e era hora de ir dormir, mas durante a noite teve novamente o mesmo pesadelo que a assombrava regularmente há 3 anos. Sonhava em dar à luz uma menina, gritando de dor e sofrendo. Depois sentia alívio ao ouvir o primeiro choro do bebê. Levantava a cabeça esperando ver sua filha, ansiosa para abraçá-la, mas a pequena era levada para longe dela e Helena chorava e gritava que aquela era sua filha. Ricardo ouviu os gritos do quarto onde dormia, assustou-se e pensou que algo ruim poderia estar acontecendo. Entrou silenciosamente e viu Helena se contorcendo na cama.
com os cabelos grudados descuidadamente na testa, gritando o nome de sua filha e chorando. Ele tentou acordá-la e sussurrou que era apenas um pesadelo. No dia seguinte, Helena e Ricardo foram buscar Marina. No início, a subdiretora não concordou, não queria deixá-los ver a menina, pensando que eram estranhos. Mas quando viu os resultados do teste de DNA, começou a tratá-los completamente diferente. A pobre Marina havia emagrecido ainda mais, e quando viu Helena, correu para ela, abraçou-a pelo pescoço e começou a chorar. "Livra-me daqui, sinto-me mal aqui. As outras meninas me incomodam e tiram meus brinquedos." A menina chorava muito, e a mulher mal conseguia conter suas emoções. "Levarei você, prometo. Não vou deixar você aqui, tia Helena." "Onde estão meus pais? Por que não vêm me buscar? Quero ir para casa," perguntou Marina a Helena. Lhe ardia por dentro para gritar: "Sou sua mãe, sou sua verdadeira mãe." Mas Helena olhou para a garota e começou a contar suavemente para a criança. Ela disse que seus pais a amavam muito. Como não amar uma menina tão maravilhosa? Mas agora estavam muito longe e não podiam voltar. Ricardo e ela a amavam muito, e Gabriel sentia falta dela. Então eles a levariam com eles. Ela brincaria novamente com Gabriel, sairiam juntos. Ele perguntou se ela se lembrava do quanto se divertiram durante seu aniversário e se queria ir morar com eles. A menina assentiu com a cabeça e abraçou novamente Helena, que a levou para brincar com outras crianças para distraí-la do encontro com a subdiretora. Enquanto isso, Ricardo tentava convencer a mulher, dizendo para ela observar como a criança se relacionava com eles, o quanto estava sofrendo naquele lugar e que, por favor, permitisse que ela fosse com eles sob sua responsabilidade. Ele era um empresário com boa reputação. Certamente ela já havia experimentado algum de seus bolos. No dia seguinte, eles cuidariam de todos os trâmites com o advogado e ajudariam a provar que ela era sua mãe e Marina a herdeira do empresário falecido. Afinal, ela era sua filha, então por que fazer Marina sofrer ali e esperar a decisão do tribunal? A subdiretora concordou com Ricardo e permitiu que Marina fosse com eles. O homem feliz entrou na sala de jogos, pegou Marina em seus braços e, sorrindo, disse: "Bem, Marina, consegui que você venha conosco." A menina aplaudia emocionada. Gabriel estava muito contente por sua amiga agora viver com eles. Tudo era mais divertido quando estavam juntos, brincar, comer, correr pela rua. Helena rapidamente se acostumou a cuidar das duas crianças. Gabriel sentia muita falta do afeto feminino, da atenção e do carinho após a morte de sua mãe, e ele mesmo estava encantado de passar tempo com Helena. Ricardo já havia esquecido o quanto era maravilhoso voltar para casa e ser recebido por uma mulher amada, crianças, mesa posta e um jantar farto. Não conseguia deixar de se regozijar e se esforçava para cuidar de sua agora grande família. Em apenas um mês, Marcos conseguiu provar o parentesco de Marina com Helena e processar todos os documentos. A menina foi reconhecida oficialmente como herdeira do empresário falecido, então todos os ativos e propriedades agora lhe pertenciam. Como Marina ainda era pequena, Helena podia administrar tudo como sua mãe biológica. De repente, a pobre garota se tornou uma mulher rica. Agora, a mãe de Ricardo não a tratava hipocritamente. Pelo contrário, os pais estavam felizes com a nora, passando muito tempo com o neto e visitando frequentemente seu filho. Helena quase era feliz, mas não sabia como contar a verdade para a menina. Como dizer que a mulher com quem vivia não era sua mãe, que seu pai havia falecido e que sua verdadeira mãe era sua tia? Helena não podia explicar isso para uma criança de 3 anos. Decidiu consultar Ricardo, e depois de muito pensar, ele disse que entendia o quanto ela desejava que Marina a chamasse de mãe. Mas ainda era muito pequena para entender. Apenas deveriam amá-la, e com o tempo, naturalmente se tornaria sua mãe, pois com o tempo a memória esquece o que é ruim. Quando ela crescesse e fosse para a escola, lá contariam a ela. Precisavam ser pacientes. Helena abraçou o homem que amava e concordou com ele. O tempo passou rápido. Gabriel já estava no 3º ano, levando sua irmã Marina, uma menina alegre e travessa, para o primeiro dia de aula. Helena acenava com a mão e Marina gritava: "Tchau, mamãe! Papai traga um bolo do trabalho hoje, meu bolo favorito com creme de morango. Bem, vamos correndo para a escola." Helena olhava para sua amada filha e para Gabriel, quase adulto, e se sentia tão tranquila. Quanto amava seus filhos. Marina já a chamava de mãe há muito tempo, já não perguntava mais por seus pais. E todos eram felizes agora. Helena já não era mais uma pobre garota, mas a esposa de um empresário conhecido,
bem cuidada, e além disso havia encontrado sua vocação ajudando o marido no negócio. Adorava Ricardo e agradecia a Deus por tê-lo conhecido perto do supermercado aquele dia. Ele havia mudado completamente sua vida.